Olá, turminha do quinto ano. Olha a tia Mari aqui para bater um papo com vocês. Hoje nós vamos recordar os nossos conteúdos, porque tá chegando aquele momento, não é? Aquele momento da avaliação da aprendizagem de vocês, ok? Então, hoje nós vamos recordar um pouquinho do que nós estudamos no volume 2 do livro de ciências. Vamos ver os temas. Quantos materiais existem? Nós somos cercados, por diversos materiais. Então, nós começamos esse volume estudando os diferentes materiais, a sua origem, características, ok? O ar, ele está por toda parte. Aí nós aprendemos sobre o ar comprimido, o ar rarefeito, a densidade do ar, como podemos comprovar a sua existência. E o vento, o que é ele? É o ar só? Não. Então nós aprendemos um pouquinho mais também sobre as imagens do mundo, como as imagens têm contribuído, não é, na vida dos seres vivos. E aí nós aprendemos um pouquinho sobre a história da câmera fotográfica, tá? Como funcionavam, de olho na superfície, e aprendemos que não apenas as máquinas fotográficas, não é, que nos dão a imagem, não são tão importantes apenas para recordar, mas esses objetos, que nos passam a imagem, vieram muito a contribuir para as nossas vidas, como no caso os exames, que são feitos por imagem. Isso aí vai facilitar a vida dos médicos no tratamento e identificação de algumas doenças. E aí vem ela, Noites Estreladas. Gente, não é música, tá? De seresta, mas é tema de muita música, verdade. Nossa vizinha espacial, isso mesmo, tia Mari. E especial, é o único satélite natural da Terra, a Lua. Aprendemos um pouquinho sobre a Lua, a Terra e o Sol. E aí agora vamos iniciar aquela recordação, aquela revisão, ok? Vamos lá? Então, o nosso primeiro conteúdo foram os materiais que existem, não é? Nós temos uma grande variedade de materiais que estão ao nosso redor. E cada um deles tem suas próprias características, suas próprias propriedades, ok? Alguns materiais são obtidos diretamente da natureza, outros sofrem transformações de uma ou mais matérias-primas retiradas da natureza. Então, vamos conhecer um pouquinho deles, mais um pouco. Vamos lá. Então, esses materiais, eles podem ser de origem natural, retirados da natureza, ou transformados pelo homem, tá? E aí, nós aprendemos as propriedades desses materiais. Vimos a densidade, que é uma propriedade utilizada para explicar os porquês de certos materiais ou objetos que flutuam ou não flutuam. Inclusive, tia Mari fez uma brincadeira com vocês, não foi? Sobre o afunda ou não afunda. Foi muito divertido. E ali, com essa prática e com essa brincadeira, nós podemos observar, tá? As propriedades dos materiais. Outra propriedade muito conhecida e existente nos materiais é o calor específico, não é? Existem alguns materiais que passam, ok? É percebido de maneira bem clara que ele é fácil de passagem do calor. Portanto, o calor específico refere-se o quê, tia Mari? Refere-se à quantidade de calor necessária para um material ser aquecido. Já a condutividade térmica, tá? É diferente. Ela não são as que não conduzem bem o calor. Desculpa, turminha.
Estou aqui já no isolante. O isolante é o que não permite a condutividade térmica, tá? Por exemplo, os cabos das panelas, eles geralmente vêm revestidos de um material que não passa esse calor, tá? Para evitar as queimaduras nas mãos. Então, ele não conduz o calor e aí ele é chamado de isolante térmico. Já aquele que conduz com muita facilidade o calor, né? Com condutividade térmica, esse se aquece com mais facilidade. Outra propriedade dos materiais é a condutividade elétrica. Esse é muito fácil, bem conhecido, não é? Então, eles estão aí. É a capacidade dos materiais em conduzir eletricidade. O plástico conduz eletricidade? Não. O plástico e a borracha são isolantes, ok? Já a condutividade elétrica, ela é feita principalmente nos fios de metal. É isso aí. A solubilidade é outra propriedade dos materiais. É aquela em que um material se dissolve com muita facilidade, não é? Em contato com a água, como por exemplo o açúcar, a água, o sal e a água. Tá? A dureza e a elasticidade são aquelas propriedades em que o material é mais resistente aos atritos, ok? E a elasticidade também, essa é bem clara e fácil de ser identificada, não é? É quando ela estica e retorna para a sua posição inicial, tá? O magnetismo, aquele que atrai, ok? Metais e dentre outras propriedades que nós aprendemos durante o capítulo aí do nosso livrinho. No capítulo 7, nós aprendemos sobre o ar, a importância do ar, não é? É fonte também de vida. Não vivemos sem o ar, ok? Durante agora essa pandemia em que nós estamos passando, não é? Muitas pessoas, uma das dificuldades apresentada pelas pessoas que contraíram o Covid-19 é essa falta de ar. Como é complicado, turminha, lidar com todo esse processo, ok? Então, vamos lá. O ar é um material e pode ser pesado, apesar dele ser invisível, mas nós podemos senti-lo, não é? Nós realizamos algumas atividades durante as aulas, alguns experimentos, onde vocês comprovaram a existência do ar e o seu peso. E o vento? O que é o vento, Tia Mari? O vento é o ar em movimento. E nós temos uma grande classificação desse vento, né? Pode ser fraco, como uma brisa, pode ser forte, como uma tempestade, dentre outros aí inúmeros que ocorrem. Nós também aprendemos, não foi, sobre o ar comprimido e o ar rarefeito, exatamente, né? Quando que o ar pode ser comprimido? Se ele for apertado, estiver ali todo juntinho, né? Por exemplo, nós na cidade, os prédios, as montanhas que estão ao nosso redor, então nós encontramos nesse espaço o ar comprimido. Já quando nós vamos para as montanhas, escalar montanhas, os alpinistas, por exemplo, eles chegam lá ao pico das montanhas ou a um nível elevado, né, da superfície, o que é que acontece? Ele começa a sentir dificuldade na respiração, porque lá as moléculas do ar estão soltas, então nós dizemos que o ar está rarefeito. Ok? Dentre esses, nós vimos também, não é? Outras propriedades do ar. Além disso, nós aprendemos um pouquinho, não é? Sobre as imagens do mundo, como Tia Mari falou logo no comecinho, como elas são importantes, não apenas para as recordações, mas como Tia Mari falou também hoje, muito usada, né? Para exames de imagem.
o que vai identificar com mais facilidade o problema, a localização daquela doença, dentre outros fatores. No passado, não é? Também eram usadas essas imagens para o quê? Nos submarinos, para descobrir o que é que vinha lá ao redor deles, se eles poderiam ser atacados, ok? Mas hoje a tecnologia já está também facilitando esse processo, porque eles nem sempre estavam muito escondidinhos, não. Isso aí, quando os submarinos passavam, não é? E o seu equipamento subia, ficava lá na superfície, vendo o que estava ao redor, eles deixavam um grande rastro, o que eram identificados por aviões e outros navios. Mas como Tia Mari falou, esse processo já está ultrapassado. Hoje a tecnologia chegou aí para arrasar mesmo e facilitar a vida desses equipamentos. O nosso último capítulo, não é? Nós estávamos estudando sobre as constelações, a Lua e o Sol. Não foi isso? A Lua, a Terra e o Sol. Lua, luar, quantos peixes há no mar? Quem nunca brincou assim? Não é? Para saber, e a lua sempre despertando junto com as constelações, inúmeras curiosidades, e também serviu durante muito tempo para orientar as pessoas, tá? Os povos antigos, os indígenas e desde a pré-história. Exatamente, o homem já observava o espaço para descobrir e ir se organizando qual o período de plantar, de colher. Os indígenas já observam esses astros e o espaço, dando a ele diversos significados, como nós aprendemos nos nossos mapas celestes, não foi isso? Nós vimos também que os seres humanos têm uma grande curiosidade e aí começou a explorar esse espaço, levando naves, robôs e assim fazer estudos desses astros que estão ao nosso redor. Como Tia Mari falou, no último capítulo nós aprendemos um pouquinho sobre a Lua, a Terra e o Sol. A Lua, como Tia Mari já falou a vocês, é o satélite natural da Terra. Isso significa que ela não foi criada pelo homem, tá? Ela realiza movimentos, assim como a Terra também. Primeiro em torno de si mesma, depois ao redor da Terra e junto com a Terra ao redor do Sol, tá? A Lua também, ela tem algumas manchas, né? Chamadas de manchas lunares, que nós aprendemos nos nossos estudos e que foram feitas devido às erupções vulcânicas que aconteciam na Lua, deixando o seu solo assim escuro. Exatamente. E aí vem a Terra, não é? Tão estudada por todos nós e vocês já viram muitas informações dela em geografia. E aí nós vimos também, turminha, as fases da Lua. Nós já observamos que a Lua passa por mudanças, né? E essas mudanças na Lua foram denominadas de fase. Quando ela aparece clara e bem redonda no céu, muito linda, é denominada de lua cheia. Depois, seu tamanho parece diminuir e ela está na fase da lua minguante. Minguar, deixa a Tia Mari esclarecer para vocês, quer dizer tornar-se menor, diminuir. Quando a lua quase desaparece no céu, é chamada de lua nova. Por fim, vem aí o que? A lua crescente. E tudo volta à fase da lua cheia outra vez. Espero ter esclarecido mais um pouquinho e fortalecer
os seus conhecimentos. Qualquer dúvida sobre alguns desses conteúdos, anote em seu caderno que nós vamos tirar na nossa aulinha online. Fiquem bem e até o próximo encontro. Um cheiro!